A queda de Neymar. O que podemos aprender espiritualmente? Poucos jogadores receberam tantos elogios e expectativas quanto Neymar. Desde muito jovem, ele foi apontado como o sucessor dos maiores nomes do futebol mundial. Sua habilidade encantava multidões, seus gols viralizavam e sua fama atravessava continentes. Mas hoje, quando muitas pessoas observam sua carreira, enxergam um contraste: lesões constantes, temporadas interrompidas, polêmicas e um sentimento de que talvez ele não tenha alcançado tudo aquilo que poderia alcançar. Nos últimos anos, Neymar acumulou uma sequência de problemas físicos que o afastaram dos gramados por longos períodos. Desde a lesão grave no joelho em 2023, sua carreira passou a ser marcada por ciclos de recuperação e novas contusões. Mas além da análise esportiva, existe uma reflexão espiritual que podemos fazer. Este estudo não tem o objetivo de julgar Neymar. Somente Deus conhece completamente o coração de uma pessoa. O objetivo é entender quais princípios espirituais podemos extrair dessa história. O perigo de confiar apenas nos próprios talentos. Neymar recebeu um dom extraordinário. No entanto, a Bíblia mostra que talento sem direção espiritual pode levar uma pessoa a caminhos perigosos. Sansão também recebeu um dom impressionante. Era forte, admirado e temido pelos inimigos. Mas chegou um momento em que ele começou a confiar mais em si mesmo do que em Deus. No livro de Juízes, capítulo 16, versículo 20, diz: "Eu sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei." Sansão acreditava que continuava forte da mesma forma, mas a presença de Deus já havia se afastado dele. Muitas vezes o sucesso cria uma ilusão de invencibilidade. Quando alguém recebe fama, riqueza e reconhecimento muito cedo, existe o risco de acreditar que essas coisas serão permanentes. Mas a Bíblia ensina: a soberba precede a ruína. O talento abre portas, mas somente a humildade mantém uma pessoa de pé. A glória humana é passageira. O mundo do futebol é extremamente rápido. Hoje alguém é chamado de gênio, amanhã as mesmas pessoas o criticam. Neymar já foi considerado um dos 3 melhores jogadores do planeta. Disputou títulos, ganhou a Liga dos Campeões e tornou-se um dos maiores artilheiros da história do Brasil. Porém, o tempo passou. Novos jogadores surgiram, as lesões apareceram e a atenção do mundo começou a mudar de direção. Isso revela uma verdade espiritual profunda. Tudo aquilo que é humano passa. Inclusive ele tem uma tatuagem com esse ditado: tudo passa. Sim, Isaías 40, versículo 8 declara: "Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente." A fama passa, a juventude passa, a força física passa, mas quem constrói sua vida em Deus permanece firme. O corpo tem limites. Um dos fatores mais evidentes na fase atual de Neymar são as lesões. Ele acumulou diversos problemas físicos nos últimos anos, perdendo centenas de dias de atividade profissional. Recentemente voltou a enfrentar novos problemas musculares no joelho, gerando dúvidas sobre sua sequência em alto nível. Espiritualmente, isso nos lembra uma verdade: o ser humano é frágil. Muitas vezes acreditamos que controlamos tudo, fazemos planos para anos, projetamos o futuro, mas basta um problema de saúde para percebermos que dependemos de Deus para cada dia.
No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz: Por que é a vossa vida? Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Isso não significa que Deus envia sofrimento para destruir alguém. Muitas vezes, as limitações da vida nos lembram que não somos autossuficientes. O sucesso não preenche o coração. Neymar conquistou muitas coisas que milhões sonham alcançar. Fama mundial, riqueza, reconhecimento, patrimônios, influência. Mas existe uma pergunta que a Bíblia faz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O ser humano possui um vazio espiritual que dinheiro nenhum consegue preencher. Você concorda com isso? Muitas pessoas passam a vida inteira perseguindo o sucesso. Quando finalmente alcançam, descobrem que ainda sentem vazio, porque fomos criados para algo maior do que fama. Fomos criados para conhecer a Deus. Toda pessoa precisa de arrependimento. Quando falamos de Neymar, existe uma tendência de apontar erros, escolhas ou atitudes. Mas a verdade é que todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós precisamos da graça de Jesus Cristo. Romanos 3, versículo 23 declara: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Portanto, este estudo não é sobre condenar um jogador. É sobre entender que nenhum ser humano é sustentado apenas por fama, dinheiro ou talento. Todos precisamos do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pode escrever novos capítulos. A história ainda não terminou. Mesmo após inúmeras lesões, Neymar continuou tentando retornar aos gramados e ainda busca recuperar espaço tanto em clubes quanto na seleção brasileira, não é mesmo? Agora mesmo foi convocado, para a Copa do Mundo, a tão sonhada e famosa Copa do Mundo, porém ainda segue em tratamento. A Bíblia está cheia de pessoas que pareciam estar no fim. José foi vendido como escravo, Davi foi perseguido, Pedro negou Jesus, mas Deus transformou suas histórias. Talvez a maior lição espiritual seja esta: enquanto existe vida, existe oportunidade para recomeçar. Não importa quantas quedas alguém sofreu, a graça de Deus continua disponível. Não se esqueça disso. A graça de Deus continua disponível. Quando olhamos para a trajetória de Neymar, podemos enxergar algo além do futebol. Podemos enxergar uma lição sobre a fragilidade humana, sobre como fama, riqueza e talento não garantem felicidade, sobre como a glória deste mundo é temporária e principalmente sobre como todo ser humano precisa de Deus. Hoje o mundo pode discutir estatísticas, lesões e títulos, mas a pergunta mais importante continua sendo: onde está o nosso coração? Faça essa pergunta para você. Onde está o seu coração? Porque um dia os aplausos acabam, os estádios ficam vazios, as câmeras se desligam, mas nossa relação com Deus permanecerá para a eternidade. Se esse vídeo falou ao seu coração, lembre-se, não coloque sua confiança em homens, celebridades ou riquezas. Coloque sua esperança em Cristo. Busque a Deus enquanto há tempo. Arrependa-se dos seus pecados. Permaneçam firmes na fé, porque a maior vitória não é levantar uma taça, tá bom? A maior vitória não é levantar um troféu. A maior vitória é permanecer fiel até o fim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33.